Esse mês era pra fazer um vídeo sobre outro tema, mas ultimamente surgiu outro assunto que me deixou com uma reação que eu nem sei como descrever. Sei que esse tema já deve estar batido a essa altura, mas mês passado a Sony anunciou o PlayStation 5 Pro, que será lançado no mês que vem. Já tô prevendo os comentários me chamando de cachista, disso e aquilo, sendo que o console que eu mais joguei na vida depois do PlayStation 2 foi o meu incrível PS4 que tenho aqui. O PS4 normal, o base, lançou em 2013 e naquela época surgiu uma queda dos preços nas TVs 4K que a Sony não conseguiu prever. Mesmo que ela seja fabricante de TVs, não sei como ela não conseguiu prever, mas o fato é que ela não conseguiu. Então, com essa queda inesperada dos preços das TVs 4K, a Sony tinha um motivo para lançar um console mid-gen. No caso, o PS4 Pro. De fato, o PS4 Pro tinha melhorias em relação ao console base, rodando a maioria dos jogos a 60 FPS, além dos 4K, não é? E, claro, muitos jogos otimizados apenas para ele. Além disso, na época do lançamento do PS4 Pro, eles já tinham jogos engatilhados para lançar, como Horizon Zero Dawn, God of War 2018, enfim, assim eles podiam usar esses jogos no marketing do novo console e ele, de fato, valia a pena pelas melhorias e novos exclusivos. Mas eu acho que a mesma coisa não pode ser dita do PS5 Pro. Quero que você me responda sinceramente, qual a necessidade de um console mid-gen nessa geração de videogames em que estamos? Se você respondeu nenhuma, meus parabéns! Você tem cérebro. Quando o PS5 base foi anunciado lá em 2020, o que foi prometido foi que ele rodaria jogos a absurdos 8K, jogos 4K, 120 FPS. Isso foi cumprido? Não. Na caixa diz 4K 120 FPS. Mas ou você joga 4K ou você joga 120 FPS. Os dois não dá. Aliás, 8K? Sério? Quem que tem uma TV 8K? Se TV 4K é difícil de conseguir hoje em dia, quem diria 8K? É tão absurdo que no lançamento do PS5 Slim a Sony tirou o 8K da caixa. O PS5 Pro foi anunciado prometendo as mesmas coisas que o PS5 base prometeu e não cumpriu. A diferença é que agora eles estão prometendo mais e eu duvido que vão entregar. Eles estão prometendo 60 FPS nos jogos de novo, estão prometendo melhorias no Ray Tracing e vamos lá. Tá vendo isso aqui? O que está sendo mostrado aqui que está errado? Me diga. Se você não encontrou nenhum erro, eu vou explicar. Ray Tracing é uma tecnologia muito nova. Ainda assim, mesmo tendo surgido acho que lá em 2019, ainda assim é muito nova. Mal otimizada e comercializada de forma errada. Ray Tracing é uma nova tecnologia de iluminação, que, em resumo, ela é feita de forma automática, sendo mais natural e realista, e melhor do que feita na mão, como geralmente é feito. O erro que está sendo mostrado aqui é o marketing nesses reflexos ultra bonitos. Graças a isso, as desenvolvedoras focam nesses reflexos para entregar por causa do marketing, assim deixando os jogos totalmente pesados, mal otimizados e que, pelo menos no PC, mesmo quem tem uma RTX 4090, ninguém usa. Mesmo com uma RTX 4090, que é só a placa de vídeo mais foda atualmente, ao ligar o RTX, não importa o jogo, não importa o PC, não importa quanto dinheiro você tem, o FPS morre, caindo de 60 FPS ou mais para 12 ou 15, depende, mas é nessa faixa de FPS que fica. Isso em troca de deixar o seu jogo ridiculamente bonito, e em todos esses anos trabalhando nessa indústria vital, eu não conheci uma unidade de ser humano que prefira gráficos ao invés de desempenho. Olha, não é querendo me pagar de rico ou super entendedor, mas olha, eu tenho um PC potente, porém modesto. Eu tenho uma simples 1660 Ti, uma placa que foi lançada em 2019 e até hoje roda os jogos bem. Na minha visão, uma 1660 Ti vale mais a pena do que qualquer RTX, afinal a 1660 Ti é barata, potente até demais, de um jeito que eu fico impressionado e ninguém usa Ray Tracing, então já é uma economizada na sua carteira. Fora isso, eles prometeram ter o PSSR, que é basicamente uma cópia do FSR da AMD ou DLSS da Nvidia que existem nos PCs há, sei lá, 84 anos. PSR ou DLSS é uma tecnologia que abaixa a resolução do seu jogo, dá um upscaling para uma resolução maior e aumenta o FPS com inteligência artificial. Pelo menos isso eu acho que eles conseguem entregar. O que me pega é a apresentação para mostrar as melhorias. Diferente da época do PS4 Pro pro PS5 Pro, eles não tiveram jogos para apresentar, ainda mais nessa geração que não tem muitos exclusivos dessa geração. Por exemplo, God of War Ragnarok, que saiu em 2023,
Por mais que eu tenha gostado do jogo, gostado bastante inclusive, com exceção de algumas escolhas ali, algumas coisinhas que vamos deixar pra lá, eu não quero entrar nesse tema, senão eu vou ser arregaçado. Mas continuando, ele também saiu pra PS4, e foi nele que eu joguei, afinal, PlayStation 5 até hoje é impossível de comprar. Elden Ring, um dos jogos que eu mais gosto na vida e que eu tô jogando bastante ultimamente, também saiu pra PS4. Dito isso, eles não tinham muitos jogos pra mostrar. Pegaram também Spider-Man 1, que também já saiu pra PS4. O mais tosco foi que eles mostraram os jogos em comparativo, sem zoom e em questão de poucos segundos. O que é um erro caso você queira fazer um comparativo de FPS, pois no YouTube o vídeo tem compressão. Então, para o espectador perceber a diferença, você deve dar zoom e colocar em câmera lenta. Espera, eu disse um erro? Isso não foi um erro. Isso é de propósito, pois a Sony sabia que o que eles estavam fazendo era tosqueira. Nessa questão de jogos, eles poderiam ter feito uma apresentação bem melhor. Porque pensa comigo, eles têm em produção o jogo do Wolverine, que ninguém viu além do teaser. Eles poderiam ter apresentado ele para mostrar as melhorias do novo console. Outra coisa que eu lembrei foi revelado que a Sony tem uma parceria de marketing com uma tal de Rockstar, não sei se vocês conhecem, que tá produzindo um tal de GTA 6, sabe? Então, a Sony e a Rockstar fecharam uma parceria para o marketing do GTA 6 ser com a Sony, com o PlayStation. Ou seja, eles poderiam ter falado com a Rockstar para mostrar uma pequena gameplay do GTA 6 para mostrar um bom motivo para comprar esse novo console. Eles têm o jogo do Wolverine, GTA 6 e não mostraram nada para convencer sequer a existência de um console como esse. E vamos àquele momento da inserção no meio do vídeo do meu eu do futuro, já que esse já é um tema concebido atrasado e chegando mais atrasado do que já deveria chegar. Aqui estou eu do futuro. Eu disse que eles não tinham jogos para apresentar exclusivos para o PS5 Pro. Mais ou menos. Horizon Zero Dawn Remaster. Horizon Zero Dawn Remaster. Sim, a Sony está tratando a gente como um fã médio de Kingdom Hearts. Ele vai sair no fim do mês, mas ele será adaptado para o PS5 Pro. E vai existir um jogo que vai ser compatível com as TVs e monitores 8K, que eu duvido que existam. O Fórmula 1 2025. Em relação ao Horizon Zero Dawn Remaster, a Sony só me decepciona. O jogo vai lançar dia 31 de outubro, fim desse mês. E a Sony não só dobrou o preço da versão original do jogo de todas as plataformas, incluindo PC, PS4 e afins, como ela está removendo a versão original das lojas. Ela já removeu da Epic Games. É só questão de tempo de remover da Steam, da própria PS Store. Enfim, de volta ao meu eu do passado. Para fechar o prego no caixão, por poucos segundos eles mostraram os preços. Poucos segundos. Tenho certeza que eles estavam com muita vergonha do que fizeram, mas tinham que fazer para ninguém ser demitido. Vamos lá. $700 no PS5 Pro. O valor americano. Em outros países é mais caro. $700. Isso sem o leitor de disco. E nem a base para deixar o console de pé. Você vai ter que comprar separado esses dois aí. Você tem noção do quanto é $700? Em conversão direta, $700 é equivalente a R$3.940, arredondando para R$4.000. Isso por si só é um preço ridiculamente caro. Mas antes fosse esse o preço real. Então vamos fazer as contas aqui. $700 convertido diretamente dá R$3.940. Considerando o valor de venda em lojas para os lojistas lucrarem, afinal os lojistas também têm família e precisam comer e pagar as contas, devemos subir para mais ou menos R$4.300. 20% de imposto de importação, já que nenhum PlayStation 5 é de fato fabricado aqui, juntando mais 50% do IPI, juntando com 18% de ICMS, finalizando com 9,28% do PIS/COFINS, você tem um valor estimado de R$9.978. E olha eu do futuro aqui de novo para fazer mais uma inserção nesse vídeo atrasado. Há algumas semanas atrás, o preço do PS5 Pro no Brasil havia sido vazado no lugar mais estranho do mundo, na Shopee, e pela incrível bagatela de R$7.000. R$7.000. Não bastasse isso, todo mundo falando, olha, isso é sem os impostos aplicados, hein? Eu olhei isso e falei, as contas que eu havia feito agora há pouquinho, no que você acabou de ouvir, ainda estão valendo. Muito bizarro. E todo mundo falando, não, isso aí eles vão abaixar o preço, vão entender que o Brasil é meio complicado. Não, o preço oficial foi anunciado na semana que eu tô gravando esse vídeo, ou melhor, esse áudio, R$7.000. Em pré-venda já, você pode comprar se você quiser.
ou se você tiver dinheiro. Viver no Brasil é complicado. Mais complicado ainda são essas empresas como a Sony que acham aceitável R$7.000 num videogame. Com R$7.000 eu consigo ajudar tanta gente. Já não bastasse isso, hoje mesmo que eu estou gravando esse áudio, o presidente da Sony Japão defendeu o preço do PS5 Pro no Japão, que é uns $90 mais caro do que os $700 americanos. Sim, ele defendeu esse preço absurdo. Segundo a argumentação dele, é porque o GPU é um pouco maior, a CPU também tem 46% a mais de desempenho, vai ter 30 teraflops, vai ter os novos recursos de IA e Wi-Fi 7. Wi-Fi 7. Para você pode não parecer nada demais, e na verdade é exatamente isso mesmo, não é nada demais. É uma melhoria na conectividade Wi-Fi do console. Para entusiastas, é algo incrível, é algo, nossa, Wi-Fi 7. Mas até pra mim, que sou um técnico de informática e manjo um pouquinho dessas coisas, eu vejo isso como, cara, que firula. Porque a diferença do Wi-Fi 5 pro 6, que o 6 é o que a gente tem agora, a diferença é mínima pro consumidor médio. E para fechar tudo isso, nós descobrimos que o PS5 Pro está sendo produzido, fabricado e desenvolvido desde antes do anúncio do PS5 normal. Voltemos ao meu eu do passado, por favor, antes que eu comece a coringar aqui. A pergunta é, qual você escolhe? Uma moto para trabalhar ou um PlayStation 5 Pro? E aí, você ainda acha que vale a pena? Com esse mesmo valor, dá para comprar um i9 14900K, que é só o melhor processador da atualidade, uma Asus B760M, que é só a melhor placa-mãe custo-benefício, uma 4060 Ti, que é só a melhor placa de vídeo custo-benefício da Nvidia, 2 pentes de memória de 16GB em Dual Channel, um SSD de 480GB, um gabinete aquário como esse aqui, muito bonito, com 5 fãs RGB para aumentar o FPS, e por último, uma fonte de 750 watts para suportar tudo isso. No final, fechamos o valor em R$ 9.749,93. Sobrando mais ou menos uns R$200 para comprar uma key original do Windows e mais uns 100 para gastar em jogos, sei lá, pasta térmica ou cabos sleeve para deixar mais bonito. Com o valor do PS5 Pro, você pode comprar um PC com essa configuração, que roda tudo o que você quiser e ainda vai rodar os jogos até 2030 ou 2032 tranquilamente. Ou seja, com o valor do PS5 Pro, você já consegue um PC equivalente ao PS6. Vocês sabem que não é de hoje que eu estou muito decepcionado com a Sony nesses últimos tempos. Claro, tudo isso é meio culpa do pior CEO do universo, Jim Ryan, que já não está mais na Sony, mas deixou aí trabalhos pendentes pro novo CEO tocar, né? Mas ainda assim, o que a Sony vem fazendo vem me deixando decepcionado. Não vou nem falar de Concorde aqui, isso é um tema à parte. Já não basta o aumento do preço da Plus, onde está R$600. R$600? Vocês têm noção do que é R$600? R$600 pra eles tirarem jogos incríveis do catálogo como os Yakuza e Final Fantasy. Até hoje eu fico triste com Final Fantasy XII, ele é caríssimo e tiraram de mim. Mas continuando. Já não basta isso, vem PlayStation Portal, que nem console é um aparelho pra rodar Remote Play e nem isso faz direito. Depois vem Concorde, que é um lixo e que mal lançou e morreu em uma semana. E agora essa porcaria aí. Isso não é só desnecessário, mas também desrespeitoso com o consumidor. Uma piada de mau gosto, lembrando mais uma vez que o PS5 Pro não vem com drive de disco ou stand para deixar o console de pé. Você tem que comprar a parte. Vendo a Sony hoje, eu me lembro da Microsoft há 10 anos atrás. Não sei se todo mundo que me acompanha aqui estava por dentro do mundo dos games em 2013, mas talvez alguns aqui lembrem do fiasco que foi a apresentação do Xbox One. Na época, a divisão Xbox era comandada pelo Don Mattrick, e no anúncio do Xbox One, ele achou que era uma boa ideia, ou melhor, ele achou que era o rei da comédia e fez a maior piada de todas. A apresentação focou no Xbox como um aparelho para assistir TV, o clássico meme do TV a cada 30 segundos. E o resto da apresentação foi focado em dizer que o Xbox não aceitava jogo emprestado ou usado. O que o Xbox One viria com Kinect que ninguém usou e ele ficaria conectado 24 horas por dia na internet. O cara tava tão arrogante que ao perguntarem pra ele se tinha uma opção no Xbox One para jogar desconectado da internet, ele respondeu: se quiser um console offline, pegue um 360. Sério, quem não abandonou o barco do Xbox aqui foi um guerreiro e tanto. Porque pelos próximos 4 anos, até o Phil Spencer chegar e conseguir ter o controle absoluto da divisão Xbox e botar ordem na casa, o fã de Xbox teve que comer o pão que o diabo amassou. Foi tão
tão ridículo que o presidente da Sony na época, Shuhei Yoshida, fez um tutorial de como emprestar seu game para um amigo no PlayStation 4 sem ter problemas, mostrando que na época a Sony estava querendo agradar a sua base instalada de jogadores. $700 é um absurdo e um desrespeito completo. A única forma do PS5 Pro justificar sua existência é a Sony abaixando o valor do PS5 base, que hoje é vendido na casa dos $500, o que ainda assim é um absurdo, tanto que mais da metade da base instalada dos jogadores da Sony hoje ainda está no PlayStation 4, e eu estou incluso nessa parcela de jogadores. Nem o PlayStation 5 base convenceu os jogadores de comprar o novo console mesmo 4 anos após o lançamento, até porque a maioria dos grandes jogos saem para PS4 e rodam melhor lá. Por que eu iria mudar por PS5? Lembrando que, quando o PS4 Pro foi lançado, ele saiu custando o mesmo preço do PS4 base em 2013, e o preço do PS4 base abaixou, então eles poderiam ter feito a mesma coisa agora, mas ainda assim seria um desrespeito pelas melhorias pífias do PS5 Pro em relação ao PS5 base. A Sony cobrar $700 é um tanto irônico, já que num passado não tão distante assim, ela mesma ajudou a criar as regras escritas e não escritas do mercado de videogames. Uma dessas regras não escritas era muito simples. Um console, para ter sucesso comercial, não poderia custar mais de $300. A última vez que vimos um console custar $700 foi em 93 com 3DO, e que acho que vocês já sabem que ele foi não só um péssimo videogame, mas também um grande fracasso. Se ninguém tem coragem de pagar R$3.200 num PS5 base, eu duvido muito que alguém teria coragem de pagar R$10.000 num PS5 Pro. Então, pouquíssimas pessoas vão ter de fato esse console, como o próprio Mark Cerny, apresentador do PS5 Pro, o Herman Host, atual chefe da divisão PlayStation, o Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, e poucos criadores de conteúdo entusiastas de consoles. Já o povão que tá no PS4 vai talvez migrar pro PC ou jogar na nuvem com xCloud. Mas e você, o que acha de tudo isso? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso, pois devem ter pessoas com opiniões diferentes da minha e eu gostaria de saber a sua. De novo, agora devo voltar a trabalhar na review de Kingdom Hearts 1 ou talvez consertar meu 3DS, então já vou indo. Até mês que vem.